nós te agradecemos, te louvamos por esse momento, Senhor, de louvor, de comunhão, de contato, Senhor, contigo, com todos os irmãos. Pedimos que Teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações nessa manhã. Nos leva, Senhor, a seguir após Ti. Nos dá, Senhor, uma visão clara de Ti, Senhor, da Tua vontade, do Teu propósito. Nos leva, Senhor, a seguir e a sermos fiéis ao Senhor. Nos dá sempre, Senhor, uma vontade firme e persistente, Senhor, em correr após Ti. Queremos ser aqueles que Te seguem por onde quer que o Senhor vá. Nós queremos ser encontrados fiéis por Ti, Senhor. Seja com cada um de nós. Unge-nos, Senhor. Unge a nossa boca. Unge também o nosso ouvido, para que possamos ouvir aquilo que o Espírito Santo tem falado a nós nesses dias do fim, Senhor. Nos conduz. Em Teu nome pedimos. Amém. A gente vai entrar no capítulo 4 de Apocalipse, a partir de hoje, né? E deixa eu só chegar um pouquinho. O livro de Apocalipse, João, ele teve várias visões, né? Então, a gente pode dizer que, de uma certa forma, Apocalipse é um livro composto por um conjunto de visões. A primeira visão nós já vimos, né? Que foi aquela que João teve, principalmente no capítulo 1, 2 e 3, que é aquela que a gente tem estudado até agora, né? João, ao ver, a primeira coisa que ele viu foram 7 candeeiros com alguém andando no meio delas. Então daí derivou todo o estudo que a gente fez de Apocalipse até agora, né? E essa é uma visão muito gloriosa por um lado e confortante por outro, porque nós identificamos aquele que anda no meio dos candeeiros como o nosso Senhor Jesus. E o que ele está fazendo? Ele está andando no meio dos candeeiros, né? E basicamente o que o Senhor faz no meio dos candeeiros a gente pode resumir em algumas frases, né? Conheço as tuas obras. Isso é uma coisa que o Senhor falou a nós. Conheço as tuas obras. Ele conhece cada um de nós. Ele conhece as nossas lutas, Ele conhece as nossas provações, né? Ele também sabe, Ele conhece o nosso coração. E por isso Ele pode dizer, olha, isso aqui em você, né, continue fazendo assim. Isso aqui você deve parar de fazer. Arrepende-te, né? Mude, né? E Ele chama também a cada um de nós para ouvirmos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Ele fala também, arrepende-te, porque senão virei contra ti fazendo isso, né? E sempre, normalmente ao final ele fala, ao vencedor darei, e ele faz a promessa. Então esse andar do Senhor no meio dos candeeiros, né? Se a gente quiser resumir, é basicamente isso. O Senhor nos conhece, Ele tem o controle sobre todas as coisas. Ele, em algumas questões Ele nos repreende, em outras Ele fala muito bem, né? E chama a cada um de nós para vencermos. E Ele faz isso então porque Ele espera que cada um de nós vença. Ele espera que cada um dos seus candeeiros seja um testemunho fiel dele nessa terra. Então nós entendemos todo esse período, as 7 cartas, como o período da igreja desde a primeira vinda do Senhor até a sua segunda vinda. E nós estamos nesse meio, nós vivemos esse tempo hoje. E com isso nós terminamos então capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse. Agora a gente vai entrar no capítulo 4. O capítulo 4 é relativamente simples, irmãos, mas é uma outra visão. Então, são 11 versículos que eu gostaria, por eles por serem não muito grandes, eu acho que vale a pena a gente ler todos esses 11 versículos do capítulo 4, então,
E eles compõem essa visão que na nossa Bíblia aqui diz visão do trono de Deus. Eu vou ler então, os irmãos podem ir acompanhando. Então, depois das cartas às 7 igrejas, João continua dizendo: depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Então essa começa a segunda visão de João. Primeira coisa que ele vê, no céu, um trono. E no trono tinha alguém sentado. O trono não estava vazio. E aí ele começa a descrever esse que estava sentado no trono. Verso 3. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Então, ao redor do trono, mais 24 tronos, e 24 anciãos. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Aqui a gente vê uma continuidade com a primeira visão também, que a gente vê os 7 Espíritos de Deus lá na primeira visão. Adiante do trono, um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Então tem um mar de vidro e mais 4 seres viventes. Ele vai falar dos 4 seres agora. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo, semelhante a novilho. O terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ação de graça ao que se encontra assentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra assentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então essa é a visão, a segunda visão que João teve, basicamente é essa visão do trono. E enquanto eu estava lendo esse capítulo 4, não deu para não lembrar de um outro livro que aparecem essas coisas também. E não dá para não lembrar, irmãos, de Ezequiel. Então eu voltei a dar uma olhadinha lá em Ezequiel, depois eu encorajo os irmãos a lerem Ezequiel também, novamente, porque tem muita coisa parecida. Então, no capítulo 4 de Apocalipse, esse que a gente acabou de ler, nós vemos um trono, alguém sentado no trono, nós vemos o arco-íris, 4 seres viventes, com cara de leão, de boi, de homem e de águia. Lá em Ezequiel nós temos essas mesmas coisas.
Ezequiel 1, 26, depois eu só vou falar aqui, os irmãos depois podem conferir, né? Ezequiel 1, 26 fala de um trono acima do firmamento, e que nesse trono tinha alguém semelhante a homem sentado nele. Olha que interessante, né? Outra coisa também é que João aqui, ele era um exilado na ilha de Pátimos. Ezequiel, naquele momento que ele teve essa visão, porque Ezequiel também teve uma visão, da mesma forma como João teve, Ezequiel estava exilado, não na cidade de Babilônia, mas na terra de Babilônia. Ele estava exilado junto ao rio Quebar. E ele tem essa visão, e nessa visão ele vê um trono. E nesse trono alguém sentado, que ele fala que era semelhante a homem. Acho que eles estavam vendo a mesma coisa. Ezequiel 1, 28 ainda fala também que tinha um arco-íris nesse trono. Ezequiel 1, de 15 a 25, fala detalhadamente de 4 seres viventes, que tinham também rosto de águia, de boi, de homem e de... esqueci um. Leão. O primeiro é leão, né? Leão, o boi, o homem e a águia. Esses 4 elementos também estavam. Então, eu acho que aquilo que João viu e que Ezequiel viu lá naquele tempo, né? Ezequiel, ele viveu no tempo, ele é chamado de um profeta do pós-exílio, mas Ezequiel viveu bem naquele momento de transição entre, ele já era um exilado, mas ele foi para o exílio um pouquinho antes de Jerusalém cair. Durante o tempo que Ezequiel estava no exílio, a cidade de Jerusalém foi tomada, né? Então, era mais ou menos esse momento que Ezequiel estava vivendo. Certo, dá para você desligar um pouquinho aquele vento, porque ele está soprando aqui. O vento é bom, mas... Então, eu queria só lembrar, né? Às vezes o livro de Ezequiel ajuda a lançar um pouco de luz sobre isso que a gente vai ler aqui no livro de Apocalipse, né? Da mesma forma, irmãos, como Ezequiel traz uma visão que foi dada por Deus, João também traz, né? E havia um motivo pelo qual Ezequiel teve essa visão, e também há um motivo pelo qual a João é dado a visão do trono, né? O principal item então do capítulo 4 é o trono de Deus. Aqui tem os 4 seres viventes, tem os 24 anciãos, tem as cores e tal. Eu não vou abordar muito isso, porque existem muitas interpretações, algumas diferentes de outras, com relação a isso, e às vezes isso é mais para aguçar talvez a nossa curiosidade. Para mim, qual que é o principal recado, ou qual a principal mensagem de Apocalipse 4? Existe um trono nos céus. Independente de tudo que aconteça na nossa vida, no mundo ou no universo, o Senhor fala: existe um trono nos céus. E esse trono comanda todas as coisas que acontecem no universo e na nossa vida, na vida da igreja. Então, esse trono, irmãos, ele sempre existiu. Esse trono é um trono eterno, porque aquele que se assenta no trono é eterno. Ele era, ele é e ele há de vir. Ele é o passado, ele é o presente, ele é o futuro. Ele é o Deus sempre presente. Por quê? O trono é eterno porque aquele que se assenta no trono é eterno. Ele tem nas suas mãos toda a autoridade. O nosso Senhor, a gente sabe, Deus, ele é o quê? Ele é onipotente. Não há ninguém mais poderoso do que aquele que se assenta no trono. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas.
Aquele que se assenta no trono é este tal, que tem o domínio sobre todas as coisas. E por que será que o Senhor então dá essa visão do trono para João, depois das 7 cartas para as 7 igrejas? Eu creio, irmãos, que o Senhor está querendo nos fazer lembrar, né, de que nós cantamos a música, né, de que nós podemos ter provações, né, que nós passamos por provações, né, elas servem para testar a nossa fé. Elas nos são mandadas para o nosso proveito. O S70, né, que nós cantamos, então, Sérgio, a gente não combinou nada, mas eu acho que melhor do que isso não podia ser. Né? Porque, irmãos, imaginem toda a experiência da igreja durante esses 2000 anos. Experiências de alegria, experiências de tristeza, experiências de gloriosas, de curas e de milagres, mas também experiências dolorosas, de separações, de morte, de derrotas aparentes, né? Toda a perseguição que o Império Romano estava infringindo para a igreja naquele tempo, o Senhor fala: eu reino sobre todas as coisas, eu não perdi a mão dos acontecimentos, eu sou soberano, eu tenho tudo sob controle. E se você está passando por isso, se a igreja está passando por isso, eu continuo guardando todas as coisas. Eu estou no trono. Não é César que reina, eu reino. Mas Senhor, por que eu passo por isso? Então, irmãos, nós passamos como igreja, todos nós passamos pelo que passamos, porque o Senhor reina e Ele quer fazer de nós filhos maduros. E é por isso que Ele fala ao vencedor. Então Ele fala, primeiro recado, irmãos, então, desse trono, é de que o Senhor não perdeu a mão do universo. O Senhor não perdeu a mão dos acontecimentos na terra. O Senhor não perdeu a mão na igreja. E o Senhor não perdeu a mão na nossa vida. Ele tem cada um de nós nas suas mãos. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque se vocês são como eu, quando nós olhamos para nós, então nós cantamos: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim. E muitas vezes nós vivemos olhando para nós. E quantas vezes eu desanimo? Quantas vezes eu me sinto enfraquecido? Quantas vezes eu olho para a situação do mundo e me desespero? Então, irmãos, apesar do Covid, o Senhor continua reinando. Ele não perdeu a mão. Às vezes, quando eu olho para a igreja, irmãos, eu desanimo. Será que é diferente com vocês? Mas o Senhor vai falar: Sérgio, e o Senhor tem falado para mim algumas vezes ainda, e às vezes é difícil de aprender essa lição. Ele fala: Sérgio, eu continuo no comando. Aquilo que é a minha vontade, eu cumprirei. Eu vou fazer. Por quê? Porque eu sou o rei. Então, essa visão, irmãos, do trono de Deus, eu acho que é uma visão primeiro para nós de consolo. O nosso Senhor reina. E esse nosso Senhor é o Senhor que é o Todo-Poderoso. Ele é digno de toda honra, de todo louvor. Ele não tem nenhuma deficiência, Ele não tem nenhuma limitação. E Ele nos ama. Ele nos tem como filhos. Mais ainda do que isso, Ele nos tem como sua noiva. Então, irmãos, essa é a relação que nós temos com aquele que está assentado no trono. Somos filhos. Como os filhos temos privilégios, mas como filhos temos
responsabilidade. E por isso, então, voltando, passamos por provações, passamos por lições para que a nossa fé, uma vez provada, seja preciosa como ouro, que não perece. Então, irmãos, esse é o quadro que o Senhor está mostrando para João e para nós. Se por um lado nós possamos ter nos identificado com várias das situações dos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, ou das 7 cartas, puxa, eu acho que eu perdi um pouco o primeiro amor. Na minha vida ainda existem pecados que eu preciso tratar. O Senhor vai continuar dizendo: ao vencedor dar-lhe-ei isso e isso. Então, irmãos, trono basicamente quer dizer o seguinte: existe governo e poder. Trono quer dizer isso. Ele significa governo, ele significa poder, porque um governo sem poder não faz sentido, né? Nosso Senhor tanto tem governo como tem poder. E nós, irmãos, não cremos, né? Eu vou aproveitar para que talvez alguém que vá assistir isso fora da igreja, né? Nós não cremos que o universo foi criado por acaso, que nós somos fruto de uma explosão cósmica e que por acaso, né, criou todo esse sistema de estrelas, de galáxias e mais do que isso ainda fez surgir nessa terra um homem e vida que o homem continuou procurando por vários e vários anos. Em todo esse universo não encontrou nada até agora. Então, nós cremos em um Deus Criador, poderoso, que tem poder para criar tudo isso. Então esse universo, ele não nasceu por acaso, e nós não estamos aqui por acaso. Nós cremos num Deus Criador. E também, irmãos, nós não cremos num Deus que criou esse universo e agora falou: agora vocês se virem. Porque tem um grupo uma linha de pensamento também que fala: não, tudo bem, Deus existe, Ele criou. Mas Ele criou e falou: agora, vocês se viram, tá? Criei, vou tirar férias, agora vocês, se quiserem se matar, vocês se matem, vocês, se quiser fazer, ir para cá ou para lá, vocês são livres para fazer o que vocês quiserem, né? Estes são os chamados deístas, né? Nós também não cremos nisso. Nós cremos num Deus Criador, mas também cremos num Deus Criador pessoal que ama o homem, que fez o homem com um propósito. E esse propósito de Deus está tudo ligado a esse trono. Ele tem um projeto, ele tem um plano, ele tem uma vontade, e ele está desenvolvendo essa vontade, ele está operando, ele está realizando essa sua vontade ao longo dos séculos. E nós fazemos parte desse projeto, desse plano. Então o Senhor, Deus, tem tudo a ver com a sua criação. Ele zela por ela. Mais do que isso, Ele morreu pela sua criação. A gente sabe disso. Então, só para a gente pontuar aqui. Quando a gente fala de trono, também a gente crê num Deus de propósito, que Ele tem sentido para o universo e tem sentido para a nossa vida. Por outro lado, irmãos, quando a gente fala de trono, e particularmente essa visão do capítulo 4, fala de relâmpagos, de trovões, né? Essa visão de capítulo 4, do trono do capítulo 4 também, ela começa a introduzir para nós um sentimento ou uma direção de juízo, porque esse trono, além de governo e de autoridade, ele também tem um outro sentido de juízo, de julgamento, de conclusão das coisas. Da mesma maneira, então, que lá no livro de Ezequiel, quando Deus fala para Ezequiel, você fale ao povo, você vai falar para eles. E o que
que era o conteúdo das visões ou daquilo que Deus manda Ezequiel falar. Então, basicamente, a primeira coisa que Ezequiel trata ao falar ao povo era o juízo de Deus sobre a sua casa, dizendo de tudo aquilo que o povo havia deixado de fazer, da idolatria, que eles seguiram após outros deuses, que eles não guardaram a palavra do Senhor, eles abandonaram o Senhor. Então Deus fala: eu vou mandar juízo para o meu povo. Ele fala: Ezequiel, você vai falar, mas eles não vão te ouvir, porque eles são casa rebelde. É uma coisa que o Senhor fala: você vai falar, mas eles não vão te ouvir. Por quê? Porque eles são rebeldes, eles não querem me ouvir, eles estão crendo naqueles profetas falsos que estão pregando uma outra coisa. Eu estou dizendo para você, falar: olha, vai vir juízo sobre a casa, mas eles estão lá falando: não é não. Esse Nabucodonosor aí que veio aqui, ele não vai voltar não. E esses profetas enganaram o povo, e eles se deixaram levar por aquilo. Falaram: não, Deus não liga para isso não. Mas a gente vê que depois tudo isso é história, tudo aquilo que Ezequiel falou por intermédio do Senhor, Deus, aconteceu. Então, primeiramente, assim, esse trono, ele diz para Ezequiel exortar o povo, o seu próprio povo, a sua nação. Da mesma maneira, irmãos, que eu não sei se eu posso fazer essa análise, mas a Bíblia fala também que o juízo de Deus começa pela sua própria casa, não é? Aqui em Apocalipse, então, capítulo 2 e 3, Deus está fazendo o quê? Ele está tratando com a sua casa, que somos nós. Então, é claro que os termos não são iguais, né? A palavra para Ezequiel foi muito mais pesada, porque o pecado do povo lá no Velho Testamento foi pesado. Tanto é que eu queria só ressaltar algumas coisas, né, irmãos? Lá o livro de Ezequiel, a gente pode separar mais ou menos assim. Primeiro Deus dá aquelas visões para Ezequiel, né? Do capítulo, eu vou só citar aqui também, do capítulo 4 até o capítulo 24 de Ezequiel, Deus mostra os juízos sobre Jerusalém. Então Deus está tratando com o seu próprio povo. Do 24 ao 39, Ezequiel é um livro grande, né? Capítulo 24 até o 39 é o juízo de Deus sobre as nações. Deus vai trazer juízo sobre as nações gentílicas, né? Não mais só sobre Jerusalém. E do capítulo 40 ao 48, Deus mostra então nas visões para Ezequiel a restauração do templo que foi destruído. Alguma semelhança com o Apocalipse? A gente pode falar que Apocalipse de 1 a 3, Deus faz advertências para a sua igreja. Capítulo 6, né? Eu podia começar no 4 também, mas a gente pode entender o 4 e 5 mais assim como um parênteses, né? Mas de 6 a 20, Deus ele fala do juízo sobre as nações. Não só sobre as nações, mas sobre Satanás, sobre o dragão, sobre o falso profeta, sobre Babilônia e a besta. Deus traz juízo sobre todas essas coisas, né? E tudo isso depois, a morte, o inferno, é tudo julgado por Deus e é jogado no lago. E aí capítulo 21 e 22, Nova Jerusalém. Então, irmãos, tem um certo balanço, né? E mais uma coisa também, irmãos, só estou pensando alto, tá? Não quero colocar uma interpretação rígida assim, mas na primeira parte de Ezequiel a gente vê que a glória do Senhor, que habitava com o povo de Israel desde o tempo, e que foi
desde o tabernáculo, foi para o templo e morava com o povo de Deus, ela em Ezequiel, ela abandona o templo. A glória de Deus abandona o templo e vai para os céus. Irmãos, a presença de Deus deixou o seu povo. Para depois, lá no final do livro de Ezequiel, a glória do Senhor retorna. Deus abandonou. Por quê? Porque Ele abandona para poder julgar Jerusalém e toda a nação naquela época. Aí a gente vê a carta à igreja em Laodiceia. E eu também não pude deixar de lembrar. O Senhor falando: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Então, a gente viu que o Senhor em Laodiceia ficou para o lado de fora, batendo na porta. Então, irmãos, que isso possa nos incentivar-nos a buscar o Senhor. Porque toda a palavra do Senhor, tanto em Ezequiel como em Apocalipse, para a sua igreja, é uma palavra de promessa. Então, um dos componentes desse trono, irmãos, é o arco-íris. O que é o arco-íris? Nós sabemos. Arco-íris foi um sinal que Deus deu para Noé, dizendo: olha, eu não vou julgar mais a humanidade com água. E esse é o arco da nossa aliança. Deus, ao exercer o seu juízo sobre toda a terra, Ele ainda continua fiel à sua promessa, à sua aliança. Deus de aliança. Olha só, Deus de promessa. Deus que não é homem para mentir. Irmãos, quando Deus julga a sua casa, até a humanidade, Ele ainda continua fiel às suas promessas. Nesse trono nós podemos ver um Deus fiel, um Deus que não ignora tudo aquilo que Ele já prometeu para nós. Embora esse trono ele seja um trono de juízo, ele também é um trono de graça, é um trono de promessa e de aliança. Ele não vai abandonar a sua promessa que Ele fez para com todos os homens e para conosco, porque Ele é fiel. Então, só voltando qual que é o significado desse trono? Deus continua dizendo que eu sou poderoso, que eu dirijo todas as coisas, que eu faço acontecer aquilo que é a minha vontade, mas que também eu vou ter um dia onde nós vamos acertar as contas. Deus ele tem expectativas com relação principalmente ao seu povo, e Ele trata com o seu povo porque Ele disciplina ao filho que ama. Ele fala que um dia nós vamos sentar, e a gente viu no capítulo, acho que foi no capítulo 11 de Apocalipse, né? Eu já li esse texto com os irmãos, mas 11 a partir do verso 17, né? O Senhor fala: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumistes o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos e para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos e aos que temem o teu nome, assim aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Então, embora
toda a humanidade tenha uma certa liberdade para fazer o que quer fazer, um dia o Senhor vai fazer um ajuste de contas. Assim como Ele tratou com a nação de Israel no Velho Testamento, e Ele enviou nações para praticamente exterminarem aquela nação. E se não fosse a mão de Deus, irmãos, nós não teríamos mais uma nação chamada Israel nos nossos dias, porque ela foi espalhada, ela foi perseguida, ela foi praticamente extinta da terra, e se não fosse por um milagre de Deus, essa nação não existiria hoje. E ela existe até hoje. Deus a preservou porque de Israel viria o Salvador. Um detalhe só sobre os 4 seres viventes, né, que tem cara de leão, de boi, de homem e de águia, né? Esses 4 seres a gente vai ver lá, principalmente em Ezequiel, esses são os responsáveis por executar a vontade de Deus, por cumprir, de fazer cumprir as coisas, para que as coisas aconteçam. Então, é como se Deus, sentado no trono, Ele fala, é para fazer isso, quem que executa isso? Os 4 seres viventes, digamos assim, lá no Velho Testamento. Aquelas rodas, né? aquele mover-se dos 4 seres viventes que iam para cá e para lá, eles executavam, eles colocavam o plano de Deus em ação. Eles faziam acontecer sob o comando de Deus e sob o domínio de Deus, mas eles executavam. No Novo Testamento, a gente vê ainda aqui, então, Apocalipse, esses 4 seres viventes, que de uma certa forma eles estão ligados à execução do plano de Deus, mas a gente sabe que quem é aquele que realmente leva a cabo toda a vontade de Deus nesse universo? É o Senhor Jesus. Ele é aquele que executa, Ele é o executivo desse trono. É aquele que faz, Ele é o arquiteto. Né? Nele todas as coisas foram criadas. Né? E não é à toa, irmãos, que no Novo Testamento nós temos 4 evangelhos. Né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Dizem que Mateus é o evangelho do leão, rei. Lucas, Marcos, é o evangelho do servo, que é o boi. Lucas, é o evangelho do homem. Não é do homem, né? Mas Jesus como homem. E João, o evangelho de Jesus como Deus. Águia. Leão, boi, homem, águia. Esse é que leva. Então, no capítulo 5 de Apocalipse, que vai ser o próximo, então, a gente vai ver, então, o nosso Senhor entrando em cena para levar a cabo toda a vontade e o projeto de Deus. Então, esses 4 seres viventes, eles levam a cabo, né, toda a economia de Deus, digamos assim, em todos os tempos, não só no Novo Testamento. Né? E eu queria então, irmãos, meu encargo nessa manhã, basicamente 2. É só dar essa pincelada sobre o significado do trono. Essa visão do capítulo 4 pode nos lembrar. A outra questão é tentar aplicar isso na nossa vida hoje, né? Tudo bem, porque às vezes eu posso ser um expert no capítulo 4 e falar, puxa, mas o trono lá tinha o Senhor, que ele tinha essa cor, a cor verde significa isso, os 4 seres viventes significam aquilo. Eu acho que até é bom, né? Mas e aí, o que eu faço com isso? Então, eu queria tentar fazer uma aplicação do que essa visão do trono pode ter a ver conosco hoje como igreja, né, na nossa vida. E eu queria só lembrar, esse eu queria ler, Hebreus 4, verso 14, 15 e 16. Hebreus capítulo 4, eu vou começar a ler do 13, só para pegar aqui
um contextozinho. 4,13 diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, de Deus, não? Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. E aí vem o 14: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então eu queria contrastar um pouquinho o trono de Apocalipse 4 com o trono de Hebreus 4. É lógico que o Senhor é o mesmo, mas a ênfase é um pouco diferente. O trono de Apocalipse 4, ele me leva um pouco ao juízo. O trono de Hebreus 4 é um trono de graça. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, para acharmos graça e misericórdia. Então, irmãos, o ponto que eu queria nos lembrar é que no tempo que nós estamos hoje, nós ainda temos: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Eu olho para mim e só vejo defeito. Mas nós temos um sumo sacerdote que foi aprovado, que foi vencedor. Capítulo 5 de Apocalipse vai falar: aquele que venceu, o leão da tribo de Judá venceu. E se nós estamos no capítulo 3, no capítulo 2 e 3, as cartas às 7 igrejas, em que o Senhor fala ao vencedor, quem é o nosso modelo de vencedor? Nosso Senhor Jesus. Tendo, pois, a Jesus como nosso sumo sacerdote. Irmãos, hoje nós temos ainda à nossa disposição um trono chamado trono da graça, onde nós encontramos o quê? Graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Então não importa, irmãos, a nossa fraqueza, não importam as nossas lutas, não importam os meus pecados, porque Ele pagou o preço. Eu sei, irmãos, que a luta é dura, e parece que quanto mais se aproxima o dia, mais nós somos pressionados, mais talvez nós nos sintamos desencorajados. Existem problemas de doença, existem problemas que assolam a nossa alma, preocupações econômicas, preocupações familiares. O que tem afligido o nosso coração hoje, nos nossos dias? Filhos, para quem os tem, a Luísa que fala que depois que nós temos filhos, nós nunca mais temos descanso, porque dia e noite nós nos lembramos e nos preocupamos com os nossos filhos, e com os filhos dos nossos filhos, né? Porque depois vem os netos, com a igreja.
A situação do mundo, irmãos, perseguições que a gente não tem tanto assim como nos países que estão sob um outro domínio, né? Mas o mundo não vai continuar do jeito que ele está. O que vai acontecer agora? Os desdobramentos mundiais, econômicos. O que vai acontecer com essa pandemia? Então, irmãos, hoje ainda nós temos um trono de graça. Para que nós, olhando então para capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, as 7 cartas. Então eu já tenho falado que para mim, capítulo 2 e 3 de Apocalipse, para nós, é onde nós vamos ficarmos. Cada uma das coisas que Deus tem levantado na nossa vida, nós precisamos tratar, porque hoje é o dia de tratarmos. Porque vai haver um dia, irmãos, eu não sei quando, que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Lá naquele tribunal, talvez, eu não sei, irmãos, ainda vai ter um arco-íris lá também, com certeza. Mas eu acho que eu não vou poder chegar e falar para o Senhor, Senhor, mas aquilo tudo que eu não fiz, tudo aquilo que eu fiz, Senhor, dá para pedir perdão agora, dá para consertar agora? Eu falo, olha, Senhor, você teve tempo? Então o Senhor falou, olha, dei-lhe tempo para que se arrependesse, irmãos, hoje nós temos tudo ao nosso alcance. Então o encorajamento, irmãos, é que, olhando para esse trono, lembrando do trono de Hebreus 4, que nós sejamos encorajados, irmãos, a perseverarmos. E eu digo novamente, eu sei que a luta não é fácil, e o Senhor nunca prometeu. Não está escrito assim, né? O Senhor não nos prometeu um mar de rosas, mas a batalha é vencida na luta, na resistência, no posicionar-se. E só relembrando um pouquinho, né, o exemplo de Davi, quando ele foi enfrentar o Golias, né, ele foi lá levar comida para os seus irmãos na frente de batalha, né, ele dá de cara lá com aquele Golias, que desafiava todos os dias o exército de Saul, e falou, olha, tem alguém que quer me enfrentar? Vamos brigar, não precisa todo mundo morrer exército contra exército aqui. Um de vocês aí vem aqui. Se alguém vier aqui me vencer, nós vamos servir a vocês. Agora, se vier lutar comigo e eu vencer vocês, serão nossos servos. E diz que ele fazia isso, ele fez isso por, acho que, 40 dias. De manhã e de tarde, ele ia lá afrontar o exército. E nenhum deles, dos soldados, quis enfrentar Golias. Aí chegou lá Davi, ele falou, quem que é esse incircunciso? E a gente sabe, né? Davi foi lá lutar com Golias e ele falou, eu vou contra ti. Não por mim mesmo, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ele, o Senhor, vai te entregar na minha mão hoje. A batalha então foi ganha na luta. E a Bíblia fala que Davi, quando Golias veio, ele correu em direção ao Golias, ele não fugiu do Golias. Todo o exército de Saul corria de Golias. Davi correu ao encontro de Golias. Então não é a força de Davi, mas é o coração de Davi. E isso, talvez para nós, o trono da graça tem graça e misericórdia. Graça que nos capacita. Misericórdia para com as nossas fraquezas. Mas a gente falou de confiar, né? Nós precisamos sim confiar. Sim nele confiar. Ele nos assiste na fraqueza. Ele nos dá conforto, ele nos dá vitória. Mas precisa que nós
partamos. Que nós não nos acovardemos nas nossas próprias debilidades, nos nossos próprios medos. Cada um dos gigantes que existem na nossa vida, irmãos, sejam eles de que ordem for, espiritual, emocional, econômica, espiritual, seja ele de qual for, de qual origem for, o Senhor já nos dá vitória sobre cada uma delas, sobre cada um dos nossos gigantes. Mas precisamos confiar e ir em nome do Senhor e falar: Senhor, vai me dar a vitória. Então, todas essas coisas, irmãos, então, que acontecem conosco, são para o nosso fortalecimento e para que o testemunho de Deus possa brilhar na nossa vida. E aconteceu uma coisa então, logo depois que Davi derrubou aquele gigante, pegou a espada e cortou a sua cabeça, aí fala que todo o exército de Saul ficou animado, né? E foi perseguir o exército inimigo e os venceu. Mas precisou de um Davi ir à frente. Então a vitória de um levou todo o exército a lutar e a obter vitória. Então isso também pode servir para nós, irmãos. Cada experiência que nós temos de vitória, cada vez que nós nos posicionamos diante de situações na nossa vida, isso pode, com certeza, beneficiar os nossos irmãos. Então nós também não vencemos, irmãos, por nós e para nós mesmos. Nós vencemos por causa da casa do Senhor. A minha vitória, ela serve também para encorajar aos meus irmãos. Ela serve para que nós possamos aprender e também irmos atrás do Senhor e seguirmos para onde quer que Ele vá. E não vamos falar do contrário também. Quando nós desanimamos, talvez nós possamos também trazer desânimo para outros irmãos. Então tem um aspecto individual, mas tem também um aspecto coletivo. Existe um trono nos céus. Aquele que está nesse trono é o nosso Deus eterno, que nos ama e que hoje tem para nós graça e misericórdia, para nos fazermos vencedores. Da mesma forma como a nação de Israel foi julgada e Deus guardou para si um remanescente fiel e que continuou a história do seu povo, conosco é a mesma coisa. O Senhor nos chama hoje para sermos vencedores. Não porque tenhamos força em nós mesmos, nós somos fracos como Filadélfia. Somos fracos. Desanimamos facilmente. Sucumbimos às vezes a pecados. Mas quando nós nos voltamos ao Senhor e nos arrependemos, clamamos por graça e misericórdia, o Senhor nos salva. Que nós sejamos então, irmãos, esse remanescente fiel, que não é forte, que não é um super-homem, mas que tem um coração de arrepender-se, de se voltar para o Senhor e falar: Senhor, eu confio em Ti, espero de Ti o livramento, muda a minha realidade, porque o Senhor está no trono. E que nós sejamos então o remanescente, porque a vontade de Deus será cabalmente cumprida. E que seja então por meio
de nós, pela graça do Senhor, que nós estejamos no meio daqueles que são encontrados fiéis e que vão ser encontrados vencedores no meio de uma geração corrupta e perversa, que possamos brilhar a luz de Deus, a força de Deus, a santidade de Deus, mas que ela possa brilhar na nossa vida como igreja. Amém.